O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Segunda sessão, a rotação do capital. Capítulo 11. Teorias sobre o capital fixo e circulante. Ricardo. Páginas 305 a 318. Ricardo trata da diferença entre capital fixo e circulante apenas para expor as exceções à norma do valor. Mais precisamente, aqueles casos em que a taxa do salário repercute sobre os preços. Voltaremos a essa questão no livro 3. Mas a fala originária da clareza revela-se desde o primeiro momento nessa indiferente equiparação. Cita: essa diferença de grau de durabilidade do capital fixo e essa variedade nas proporções em que os dois tipos de capital podem ser combinadas. Nota 25. Nota da primeira edição alemã. Princípios, página 25. Se perguntamos quais são os dois tipos de capital, a resposta é, cita: também as proporções em que o capital sustenta trabalho e é investido em ferramentas, maquinaria e edifícios podem ser combinadas de diversos modos. Nota 26. Idem, nota da primeira edição alemã. Página 25. Portanto, capital fixo, meios de trabalho, é igual a meios de trabalho e capital circulante igual a capital investido em trabalho. Capital que deve sustentar o trabalho é já uma expressão absurda herdada de Adam Smith. O capital circulante é aqui, por um lado, situado com o capital variável, isto é, com a parte do capital produtivo investido em trabalho. Por outro lado, porém, porque a oposição não deriva do processo de valorização, capital constante e variável, mas do processo de circulação, a velha confusão smithiana. Obtém-se definições duplamente falsas. Primeiramente, equiparam-se as diferenças quanto ao grau da durabilidade do capital fixo e quanto à composição do capital constante e variável. Esta última diferença determina, porém, a diferença na produção do mais-valor. Já a primeira, ao contrário, quando se considera o processo de valorização, não se refere ao modo como um dado valor é transferido do meio de produção ao produto. Quando se considera o processo de circulação, ela diz respeito apenas ao período de renovação do capital investido, ou, visto de outro modo, ao tempo para o qual ele foi desembolsado. Se em vez de analisarmos o funcionamento interno do processo capitalista de produção, situamos-nos do ponto de vista dos fenômenos acabados. Essa diferença, ou essas diferenças, de fato, coincidem. Na distribuição do valor, ou do mais-valor, social entre os vários capitais investidos em diferentes ramos da indústria, as diferenças nos diversos períodos para os quais o capital é desembolsado, por exemplo, os vários graus de durabilidade do capital fixo e as inúmeras composições orgânicas do capital e, portanto, também a diferente circulação do capital constante e variável, contribuem igualmente para uma equalização da taxa geral de lucro e para a conversão dos valores em preço de produção. Em segundo lugar, do ponto de vista do processo de circulação, situam-se, de um lado, os meios de trabalho, o capital fixo, e de outro, o material de trabalho e o salário, o capital líquido. Já do ponto de vista do processo de trabalho e de valorização, encontram-se, de um lado, os meios de produção, meios e material de trabalho, o capital constante, e de outro, a força de trabalho, o capital variável. Para a composição orgânica, livro 1, capítulo 23, item 2, página 647, nota da tradução, na edição brasileira, página 689. Do capital é absolutamente indiferente se uma dada quantidade de valor de capital constante consiste em muitos meios de trabalho e pouco material de trabalho, ou de muitos materiais de trabalho e poucos meios de trabalho. Ao passo que tudo depende da proporção entre capital investido em meios de produção e aquele investido em força de trabalho. É inversamente, do ponto de vista do processo de circulação, da diferença entre o capital fixo e circulante, é igualmente diferente em que proporções uma dada quantidade de valor de capital circulante se distribui em material de trabalho e salários. Visto por um lado, o material de trabalho integra a mesma categoria dos dois meios de trabalho, em oposição ao valor de capital investido em força de trabalho. Por outro lado, a parte do capital investido em força de trabalho integra a mesma categoria do mesmo material de trabalho em oposição à parte do capital investido em meios de trabalho.
Por essa razão, em Ricardo, a parte do valor de capital investida em material de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares, não se encontra em nenhum dos lados. Ela desaparece completamente. Não pode ser situada do lado do capital fixo porque seu modo de circulação coincide inteiramente com a da parte do capital investido em força de trabalho. E tampouco pode ser colocada do lado do capital circulante porque com isso a identificação da oposição entre capital fixo e circulante com aquela entre capital constante e variável, identificação realizada por Adam Smith, e tacitamente mantida, aboliria a si mesma. Ricardo tem instinto lógico suficiente para perceber isso, razão pela qual essa parte do capital desaparece inteiramente de sua visão. Cabe notar que o capitalista, segundo a linguagem própria da economia política, adianta o capital investido em salários em prazos distintos de acordo com a periodicidade do pagamento dos salários, por exemplo, semanal, mensal ou trimestral. Na realidade, a coisa se dá de modo contrário. O trabalhador adianta seu trabalho ao capitalista em uma semana, um mês ou 3 meses, segundo a periodicidade semanal, mensal ou trimestral em que ele é pago. Se o capitalista comprasse a força de trabalho em vez de pagá-la, ou seja, se pagasse adiantado o salário ao trabalhador pelo período de um dia, uma semana, um mês ou 3 meses, poder-se-ia, nesse caso, falar de um adiantamento para esses períodos. Mas como ele paga depois que o trabalho é durado dias, semanas, meses, em vez de comprá-lo e de pagar pelo período em que ele deve durar, então isto tudo não é mais do que um quiprocó capitalista, e o adiantamento que o trabalhador dá ao capitalista em trabalho converte-se no adiantamento que o capitalista dá ao trabalhador em dinheiro. E a questão não se altera em nada pelo fato de que o capitalista só recupera da circulação ou só realize o produto mesmo ou seu valor, segundo a duração necessária para sua produção ou para sua circulação, em prazos de maior ou menor duração, com mais valor nele incorporado. Ao vendedor é absolutamente indiferente o que o comprador de uma mercadoria pretenda fazer com ela. O capitalista não obtém uma máquina por preço mais barato pelo fato de ter de desembolsar seu valor inteiro de uma só vez, ao passo que esse mesmo valor só reflui da circulação para ele de modo gradual e fragmentado. Nem paga mais caro pelo algodão pelo fato de seu valor ser integralmente incorporado ao valor do produto elaborado, a partir dele, e assim ser reposto em sua totalidade e de uma vez só, mediante venda do produto. Voltaremos a Ricardo. Item 1. Campo 1. O capital variável se caracteriza pelo fato de que uma parte determinada dada, portanto constante como tal, do capital, uma dada quantia de valor, uma quantia, suponhamos, igual ao valor da força de trabalho, embora seja aqui indiferente se o salário é igual, maior ou menor que o valor da força de trabalho, é trocada por sua força que se valoriza, que cria valor. A força de trabalho que não apenas reproduz seu valor pago pelo capitalista, mas reproduz ao mesmo tempo um mais valor, um valor que não existe anteriormente e que não foi pago com equivalente algum. Essa qualidade característica da parte do capital investido no salário, a qual, como capital variável, o diferencia toto coelho diametralmente do capital constante, desaparece assim que a parte do capital investida no salário é considerada meramente do ponto de vista do processo de circulação, e assim aparece como capital circulante diante do capital fixo investido em meios de produção. Isso resulta, desde já, do fato de que essa parte do capital investido em salário é enquadrada numa dada rubrica do capital circulante, com o componente do capital constante investido em material de trabalho, e em oposição ao outro componente do capital constante, a parte investida em meios de trabalho. Abstrai-se inteiramente do mais-valor, ou seja, justamente da circunstância de que a quantia de um valor investido é transformada em capital. Do mesmo modo, abstrai-se do fato de que a parte do valor que o capital investido em salário acrescenta ao produto é produzida de novo, e, portanto, é também realmente reproduzida, ao passo que a parte do valor que a matéria-prima adiciona ao produto não é produzida de novo, não é reproduzida realmente, mas apenas conservada no valor do produto, limitando-se, portanto, a reaparecer como componente do valor do produto. A diferença, tal como ela agora é apresentada do ponto de vista da distinção entre capital circulante e capital fixo, repousa simplesmente sobre o fato de que o valor dos meios de trabalho empregados para produzir uma mercadoria
só se incorpora parcialmente ao valor desta última, razão pela qual só se repõe também parcialmente mediante a venda da mercadoria, ou seja, só se repõe de um modo gradual e fragmentado. Por sua vez, o valor dos meios de trabalho empregados na produção de uma mercadoria só se incorpora parcialmente, enquanto o das matérias-primas se incorpora integralmente à mercadoria e, portanto, repõe-se totalmente mediante a venda daquele. A diferença consiste apenas agora em saber se a transferência de valor e, portanto, a reposição do valor se realizam gradual e fragmentariamente, ou em bloco, de uma só vez. Com isso, esvai-se a diferença verdadeiramente decisiva entre o capital variável e constante, e com ela todo o segredo da formação do mais-valor e da produção capitalista. Os fatores que convertem em capital certos valores e as coisas que o representam. As diversas partes do capital só se distinguem agora pelo modo de circulação, e a circulação das mercadorias só se relaciona naturalmente com os valores dados e pré-existentes. E quanto ao modo de circulação, existe identidade entre o capital investido em salários e o investido em matérias-primas, materiais auxiliares e artigos semifabricados, diferentemente do capital empregado em meios de trabalho. Compreende-se, pois, que a economia política burguesa tenha se aferrado instintivamente à confusão de Adam Smith entre as categorias de capital constante e variável e as de capital fixo e circulante, repetindo-as durante um século, de geração em geração, sem o menor senso crítico. Esses economistas já não distinguem a parte do capital investido em salários daquela investida em matérias-primas, e só estabelecem uma diferença formal, segundo ele, circule fragmentária ou integralmente através do produto, entre ela e o capital constante. A base de que se deve partir para compreender o movimento real da produção capitalista foi assim derrubada de um só golpe. Segundo essa visão, a questão inteira dizia respeito apenas à reaparição de valores previamente adiantados. Em Ricardo, o acolhimento crítico da confusão smithiana é mais desconcertante, não só em comparação com os apologistas posteriores a ele, nos quais a confusão conceitual é antes daquilo que não desconcerta, mas também com o próprio Adam Smith, já que Ricardo, em oposição, desenvolve com maior coerência e sagacidade os conceitos de valor e de mais-valor, defendendo na realidade o Adam Smith esotérico contra o exotérico. Nos fisiocratas, não encontramos o mínimo sinal desta confusão. A distinção entre os adiantamentos anuais e os adiantamentos primitivos só se refere aos diferentes períodos de reprodução das distintas partes do capital, especialmente do capital agrícola. Ao contrário das suas ideias sobre a produção do mais-valor, formam uma parte de sua teoria que é independente dessas distinções, e, além disso, precisamente aquelas que eles destacam como constituindo a parte essencial dessa nova teoria. Eles não explicam a formação do mais-valor, com base no capital como tal, mas a reivindicam como parte de uma determinada esfera de produção do capital, a agricultura. Campo 2. O essencial no conceito do capital variável e, portanto, para a transformação de uma soma qualquer em valor de valor em capital, é o fato de que o capitalista troca uma determinada soma de valor, uma soma de valor dada, e nesse sentido constante, por força criadora de valor, uma grandeza de valor por produção de valor, por uma força que se valoriza a si mesma. Se o capitalista paga ao trabalhador em dinheiro ou em meios de subsistência, é algo que não altera em nada esse conceito essencial. O que se altera é apenas um modo de experiência do valor previamente desembolsado por ele, valor que, no caso, existe sob a forma de dinheiro com que o trabalhador compra sua própria conta no mercado, os meios de subsistência e, em outro caso, sob a forma de meios de subsistência diretamente consumidos por ele. A produção capitalista desenvolvida pressupõe, na realidade, que o trabalhador seja pago em dinheiro, pois tem como premissa geral o processo de produção através do processo de circulação, ou seja, a economia monetária. Mas a criação de mais valor e, portanto, a capitalização da soma de valor desembolsada não deriva nem da forma dinheiro nem da forma natural do salário ou do capital investido na compra de força criadora de valor, a troca de uma grandeza constante por outra variável. Um maior ou menor grau de fixidez dos meios de trabalho depende de seu grau de duração, ou seja, de uma qualidade física, segundo seu grau de duração e em igualdade de circunstâncias. O desgaste dos meios de trabalho será mais rápido ou mais lento, ou seja,
o tempo de seu funcionamento como capital fixo será maior ou menor. Porém, o que lhes permite funcionar como capital fixo não é somente essa qualidade física que representa seu grau de duração. A matéria-prima com o que trabalham as fábricas metalúrgicas é tão duradoura quanto as máquinas utilizadas na fabricação, e mais duradoura que muitos dos componentes dessa máquina, como o couro, a madeira, etc. Porém, o material que serve como matéria-prima constitui uma parte do capital circulante e o meio de trabalho eventualmente feito do mesmo metal constitui uma parte do capital fixo. Não é, portanto, a natureza física do material, seu maior ou menor grau de perecibilidade, o que fazem com que o mesmo metal seja classificado ora como capital fixo, ora como capital circulante. Essa diferença deriva antes do papel que ele desempenha no processo de produção, uma vez que, como objeto de trabalho, outra vez como meio de trabalho. A função do meio de trabalho no processo de produção requer, em média, que ele sirva sempre de novo por períodos mais longos ou mais curtos em repetidos processos de trabalho. Por meio de sua função, se determina, portanto, a maior ou a menor durabilidade do seu material. Mas a durabilidade do material do qual é feito não o torna em si mesmo capital fixo. A matéria, quando matéria-prima, torna-se capital circulante. E para os economistas que confundem a diferença entre capital mercadoria e capital produtivo com a diferença entre capital circulante e fixo, a mesma matéria, a mesma máquina é capital circulante como produto e capital fixo como meio de trabalho. Porém, embora não seja a matéria duradoura da qual os meios de trabalho são feitos o que os converte em capital fixo, sua função como meios de trabalho exige que sejam constituídos de um material relativamente duradouro. A durabilidade de sua matéria é, portanto, uma condição de sua função como meio de trabalho e, consequentemente, também uma condição material do modo de circulação que a torna capital. Sob circunstâncias iguais, a maior ou a menor perecibilidade de sua matéria lhe imprime um grau maior ou menor, o selo da fixidez, encontrando-se, portanto, essencialmente vinculada à sua capacidade de capital fixo. Quando a parte do capital investido em força de trabalho é considerada exclusivamente do ponto de vista do capital circulante, ou seja, como oposição a capital fixo, quando, portanto, também a diferença entre o capital constante e o capital variável é identificado as diferenças entre o capital fixo e circulante, então é natural, se levarmos em conta que a realidade material dos meios de trabalho constitui a base essencial de sua qualidade de capital fixo, que, por oposição a ela, derivemos sua qualidade de capital circulante da realidade material do capital investido em força de trabalho e, em seguida, determinemos o capital circulante a partir da realidade material do capital variável. A matéria real do capital investido em salário é o próprio trabalho. A força de trabalho posta em ação criadora de valor, o trabalho vivo que o capitalista troca por trabalho materializado e incorpora a seu material, o seu capital, e sem o qual o valor que ele tem em mãos não se converteria num valor que se valoriza. Porém, o capitalista não vende essa capacidade de autovalorização. Ela constitui sempre apenas o componente de seu capital produtivo como meio de trabalho, jamais de seu capital mercadoria, como, por exemplo, o produto acabado que ele vende. No interior do processo de produção, como componentes do capital produtivo, os meios de trabalho não se confrontam com a força de trabalho como capital fixo e tampouco coincidem com ela como capital circulante, como ocorre com o material de trabalho e os materiais auxiliares. A força de trabalho se confronta com ambos como fator pessoal, enquanto aqueles que são fatores materiais, isso do ponto de vista do processo de trabalho, ambos confrontam-se com a força de trabalho, com o capital variável como capital constante. Isso do ponto de vista do processo de valorização. Ou caso se trate aqui de uma diferença de matérias na medida em que ela atua sobre o processo de circulação, tal diferença é apenas esta, da natureza do valor, que nada mais é do que o trabalho objetivado, e da natureza da força de trabalho posta em ação, que nada mais é do que o trabalho que se objetiva. Segue-se que a força de trabalho, enquanto se encontra em funcionamento, cria constantemente valor e mais valor, e que aquilo que do lado da força de trabalho se apresenta como movimento, como criação de valor, apresenta-se do lado do seu produto sob a forma imóvel como valor já criado. Depois de ter atuado a força de trabalho, o capital já não consiste mais em força de trabalho, de um lado, e de meios de produção de outro. O valor de capital que foi investido em força de trabalho é agora o valor, ou mais o mais valor, adicionado ao produto. Para repetir o processo, o produto deve ser vendido e o dinheiro obtido com a sua venda precisa ser constantemente reinvestido na compra de força de trabalho, incorporando-se, assim, ao capital produtivo.
e é isso que o confere a parte do capital investida em força de trabalho, assim como aquela investida em material de trabalho, etc. O caráter de capital circulante em contraste com o capital que permanece fixado nos meios de trabalho. Se, ao contrário, a determinação secundária do capital circulante, que ele compartilha com uma parte do capital constante, as matérias-primas e os materiais auxiliares, é transformada na determinação essencial por parte do capital investido em força de trabalho, a saber, a de que o valor nela investido se transfere integralmente ao produto em cuja produção se consome e não de modo gradual e fragmentado, como ocorre no capital fixo, razão pela qual ele tem de ser reposto também em sua totalidade mediante a venda do produto, tampouco a parte do capital investido em salários tem de consistir de força de trabalho posta em ação, mas sim dos elementos materiais que o trabalhador compra com seu salário, ou seja, da parte do capital mercadoria social que se destina ao consumo do trabalhador, ou, em outras palavras, de meios de subsistência. O capital fixo consiste, então, de meios de trabalho que se consomem mais lentamente e que, portanto, precisam ser repostos com maior lentidão. E o capital investido em força de trabalho consiste de meios de subsistência que precisam ser repostos com maior rapidez. No entanto, apagam-se limites entre a perecibilidade mais ou menos rápida. Cita: a comida e as roupas consumidas pelo trabalhador, os edifícios nos quais ele trabalha, os instrumentos empregados em seu trabalho, são todos de natureza perecível. Mas há uma enorme diferença no tempo de duração desses diferentes capitais. Uma máquina a vapor dura mais do que um navio. Este mais do que uma roupa do trabalhador. E esta mais do que a comida que ele come. Nota 27. Ricardo, Princípios para uma Economia Política, terceira edição, Londres, 1821, página 26. Nota da primeira edição alemã. E aqui, Ricardo se esquece da casa em que vive o trabalhador, seus móveis, seus utensílios de consumo, como facas, garfos, vasilhas, etc., cujo caráter de durabilidade é o mesmo que a dos meios de trabalho. As mesmas coisas, as mesmas classes de coisas aparecem aqui como meios de consumo, lá como meios de trabalho. A diferença, como Ricardo a expressa, é a seguinte, cita: o capital é classificado como circulante ou fixo caso seja rapidamente perecível e precise ser frequentemente reproduzido ou, ao contrário, seja consumido lentamente. Nota 28. Nota da primeira edição alemã. E sobre isso acrescenta a seguinte nota, cita: trata-se de uma divisão não essencial na qual a linha de demarcação não pode ser traçada com exatidão. Nota 29. Nota da primeira edição alemã. E assim retornamos contentes aos fisiocratas, para os quais a diferença entre adiantamentos anuais e primitivos era uma diferença no tempo de consumo, e assim também no tempo distinto de reprodução do capital aplicado. A única diferença é a seguinte: o que para eles expressa um fenômeno importante para a reprodução social exposto no tableau économique, em conexão com o processo de circulação, torna-se aqui uma diferenciação subjetiva e, como o próprio Ricardo diz, supérflua. Na medida em que a parte do capital investido em trabalho se diferencia da parte do capital investido em meio de trabalho apenas por seu período de reprodução e, por conseguinte, por seu prazo de circulação, na medida em que uma parte consiste em meios de subsistência e a outra em meios de trabalho, de forma ou de modo que os últimos só se diferenciam dos primeiros. Nota da tradução. O correto seria de modo que os primeiros só se distinguem dos últimos. Nota minha. Por seu maior grau de perecibilidade, e que entre os primeiros, por sua vez, existam graus distintos de perecibilidade. Apaga-se naturalmente toda a diferença específica entre o capital investido e a força de trabalho, e o investido em meio de produção. Isso contradiz inteiramente a doutrina ricardiana do valor, bem como sua teoria do lucro, que na realidade é uma teoria do mais-valor. Em geral, ele considera a diferença entre capital fixo e circulante apenas na medida em que diferentes proporções de ambos, em se tratando de capitais de mesma grandeza e investidos em ramos diferentes de negócio, influenciam a lei do valor, e mais precisamente na medida em que um aumento ou uma redução do salário como resultado dessas circunstâncias afetam os preços. Mas, mesmo no interior dessa investigação limitada, ele comete os maiores equívocos em decorrência da confusão de capital fixo e circulante com capital constante e variável, e de fato
assenta sua investigação sobre uma base absolutamente falsa. Assim, primeiro, na medida em que a parte do valor do capital investido em força de trabalho tem de ser subsumida à rubrica do capital circulante, as determinações do próprio capital circulante se desenvolvem de modo falso, especificamente as circunstâncias em que subsumem a essa rubrica essa parte do capital investido em trabalho. E segundo, ocorre uma confusão entre a determinação segundo a qual a parte do capital investido em trabalho é variável e aquela segundo a qual ela é circulante, em oposição ao capital fixo. Desde o início, fica claro que a determinação do capital investido em força de trabalho como circulante ou líquido é uma determinação secundária, na qual está apagada a diferença específica desse capital no processo de produção. Pois, por um lado, nessa determinação, os capitais investidos em trabalho e os investidos em matérias-primas e etc. são do mesmo valor. Uma rubrica que identifica uma parte do capital constante como capital variável não guarda nenhuma relação com a diferença específica do capital variável em oposição ao capital constante. Por outro lado, é certo que as partes do capital investidas em trabalho e em meios de trabalho se contrapõem uma à outra, mas essa contraposição não se estabelece em absoluto pelo fato de ambas entrarem na produção do valor de modos inteiramente distintos, mas porque transferem seu valor dado ao produto, porém em intervalos de tempos distintos. Em todos esses casos, trata-se de como um valor dado que é investido no processo de produção da mercadoria, seja ele salário, preço da matéria-prima ou preço dos meios de trabalho, é transferido ao produto e, por conseguinte, de como ele circula por meio do produto, cuja venda faz com que esse valor retorne ao seu produto de partida ou responda a si mesmo. A única diferença consiste aqui no como, na maneira particular da transferência e assim também da circulação desse valor. Que o preço da força de trabalho determinado previamente por contrato em cada caso seja pago em dinheiro ou em meios de subsistência é algo que não altera em nada seu caráter de ser um dado preço determinado. No entanto, no caso do salário pago em dinheiro, é evidente que não é o próprio dinheiro que entra no processo de produção, da mesma maneira como não é apenas o valor, mas também a matéria dos meios de produção que entra no processo de produção. Se, ao contrário, os meios de subsistência que o trabalhador compra com seu salário são colocados como configuração material do capital circulante, diretamente sob a mesma rubrica que abriga as matérias-primas, etc., em oposição aos meios de trabalho, isso confere à questão outra aparência. Se o valor dessas coisas dos meios de produção for transferido ao produto no processo de trabalho, o valor daquelas outras coisas dos meios de subsistência reaparecerá na força de trabalho que os consome, e mediante a atividade desta última será também transferida ao produto. Em todos esses casos, trata-se igualmente da mera reaparição no produto dos valores adiantados durante a produção. Os fisiocratas levaram isso a sério, razão pela qual negavam que o trabalho industrial criasse mais valor. Assim, na passagem já citada, de Weiland, nota da tradução, na edição brasileira, livro 1, página 285, nota 25, cita: não importa sob que forma o capital reaparece, os vários tipos de alimentos, roupas e habitação necessários à existência e ao conforto do ser humano também se modificam. Eles são consumidos de tempos em tempos em seu valor, e seu valor reaparece sempre, etc. Elementos para a Economia Política, estação página 31 e 32. Fim da citação. Os valores capital investidos na produção sob a forma de meios de produção e de meios de subsistência reaparecem aqui em igual medida no valor do produto. Desse modo, pois, completa-se exitosamente a transformação do processo capitalista de produção num mistério absoluto, e a origem do mais-valor existente no produto desaparece por inteiro do campo de visão. Além disso, é assim consumado o fetichismo peculiar da economia burguesa, que transforma o caráter econômico e social que se imprime nas coisas no processo social de produção num caráter natural, que provém da natureza material dessas coisas. Por exemplo, os meios de trabalho são capital fixo, uma definição escolástica que leva à contradição e confusão. Do mesmo modo, como no caso do processo de trabalho, livro 1, capítulo 5, demonstramos que o fato de os componentes objetivos funcionarem como meios de trabalho, material de trabalho ou produto é algo que depende inteiramente do papel que desempenham em cada caso, num processo de trabalho determinado. De sua função também, os meios de trabalho só são capital fixo quando o processo de produção é realmente um processo de produção capitalista e, por conseguinte, os meios de produção são realmente capital,
possuem a determinidade econômica, o caráter social de capital. E, em segundo lugar, só são capital fixo quando transferem seu valor ao produto de um modo particular. Do contrário, continuam a ser meio de trabalho sem ser capital fixo. Do mesmo modo, materiais auxiliares como adubo, ao transferirem valor da mercadoria ao valor da mesma maneira particular que a maior parte dos meios de trabalho, tornam-se capital fixo, ainda que não sejam meios de trabalho. Não se trata aqui de definições às quais as coisas são subsumidas. Trata-se de funções determinadas que expressam-se em categorias determinadas. Se a propriedade de ser capital investido em salário é considerada uma propriedade que, sob quaisquer circunstâncias, diz respeito aos meios de subsistência em si mesmos, então o manter o trabalho, segundo Ricardo, página 25, nota da tradução, David Ricardo, Londres, John Murray, 1821, NIA. Torna-se também uma característica desse capital, circulante. Se os meios de subsistência não fossem capital, não manteriam, portanto, a força de trabalho, ao passo que é precisamente o caráter de capital desses meios que lhe dá a propriedade de manter o capital por meio do trabalho alheio. Além disso, se os meios de subsistência são em si mesmo capital circulante, depois que estes se transformam em salário, então a grandeza do salário depende da proporção entre o número de trabalhadores e a massa dada de capital circulante. Uma tese econômica muito apreciada, enquanto, na realidade, a massa de meios de subsistência que o trabalhador retira do mercado e a massa de meios de subsistência da qual o capitalista dispõe para seu consumo dependem da proporção entre o mais-valor e o preço do trabalho. Ricardo, assim como Barton, nota 29A, Londres, John and Arthur Ark, 1817, uma passagem fundamental é citada no livro 1, página 655, nota 79. Na edição brasileira, livro 1, páginas 706 e 707, nota 79. Frederick Engels. Confunde sempre a relação entre capital variável e constante com a relação entre capital circulante e fixo. Mais adiante, veremos como isso falseia sua investigação sobre a taxa do lucro. Nota do tradutor. NIA. Livro 3, capítulo 1 a 3. Cita. Ademais, há de se observar que o capital circulante pode circular ou retornar a quem o emprega, em intervalos muito desiguais. O trigo comprado para a semeadura por um arrendatário é capital fixo se comparado com o trigo comprado por um padeiro para ser transformado em pão. Um o deixa no solo e outro não pode obter retorno algum por ano. O outro pode moê-lo, transformá-lo em farinha e vendê-lo como pão a seus clientes, de modo que no prazo de uma semana volta a possuir seu capital livre para recomeçar o mesmo processo ou dar início a outro empreendimento. Nota 30. Página 26 a 27, nota da primeira edição. Fim da citação. Aqui, o característico é que, ainda que sirva de semente não como meio de subsistência, mas como matéria-prima, o trigo é, em primeiro lugar, capital circulante, uma vez que em si mesmo é meio de subsistência, e, em segundo lugar, capital fixo, porque seu prazo de retorno se estende por um ano. Mas não é apenas o retorno mais lento ou mais rápido que faz de um meio de produção um capital fixo, e sim um modo determinado como o valor é transferido ao produto. A confusão suscitada por Adam Smith levou aos seguintes resultados. Primeiro, a distinção entre capital fixo e capital líquido é confundida com a distinção entre capital produtivo e capital mercadoria. Assim, por exemplo, a mesma máquina é capital circulante quando se encontra como mercadoria no mercado, e capital fixo quando está incorporada ao processo de produção. A partir disso, não se vincula ou não se vislumbra do mesmo modo porque um determinado tipo de capital deve ser mais fixo ou mais circulante que outro. Segundo, todo capital circulante é identificado com o capital investido ou que se tenha de investir em salário. Assim ocorre em John Stuart Mill, entre outros. E terceiro, a distinção entre capital variável e capital constante, que já Barton, Ricardo e outros autores confundem com a distinção entre capital circulante e fixo, é por fim inteiramente reduzida, como já ocorre, por exemplo, na obra de Ramsay, àquela segundo a qual são capital fixo todos os meios de produção, matérias-primas, etc., assim como os meios de trabalho, e apenas o capital investido em salário é capital circulante. Mas, como a redução ocorre sob essa forma, não se compreende a distinção real entre capital constante e variável. E quarto,
Para os economistas ingleses contemporâneos, sobretudo os escoceses, que consideram tudo, desde o ponto de vista inefavelmente estreito do funcionário bancário, como MacLeod e Peterson, entre outros, a diferença entre capital fixo e capital circulante se transforma na diferença entre dinheiro de conta corrente, que pode ser sacado, com ou sem a necessidade de aviso prévio.